Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? A gente está aí fazendo esse bate-papo aí referente à parte de velocidade de corte, né? No primeiro vídeo a gente trouxe as informações iniciais e agora a gente vai fechar esse conceito, né? E no terceiro vídeo a gente faz um cálculo, né? Aí para testar, né? Essas informações, né? Então, no último vídeo a gente já falou sobre algumas características, né, ligadas à velocidade de corte e ficou faltando trazer mais informações sobre a RPM e o diâmetro, né? O que é que isso impacta, né, ali no processo, né? Ou seja, por que o fabricante ele determina a velocidade de corte e por que você calcula a rotação, né? E aí a característica da velocidade de corte, né, que você necessita calcular a rotação, né, como a gente já falou que está ligada a essa parte da velocidade tangencial, é só a gente observar da seguinte forma, né? Imagina que você está verificando essa peça cilíndrica, né, vendo a parte dela frontal, né? Então está aqui essa parte frontal. O que é que vai acontecer? Essa peça, né, quando ela girar, isso aqui de rosa eu vou deixar como se fosse a ferramenta de corte, né? Então, quando a peça ela girar, né, ela girar em relação à ferramenta, o que é que acontece? Imagina que ela completou um giro, né, um RPM, o parâmetro é esse. Então, significa que em um minuto essa peça ela vai deslocar 360 graus, né? Ou seja, se você pegar um ponto inicial, né, um ponto inicial aqui, ele vai em um minuto, né, fazer todo esse deslocamento. Esse deslocamento ele representa exatamente um detalhe importante dessa análise, que é o que? O perímetro, né? Ou seja, quando a peça ela completa um giro, né, obviamente você está tendo o percurso ali do perímetro da peça em relação à ferramenta. Só que tem um detalhe: a ferramenta, né, ela tem a característica monocortante, mas a ferramenta ela é estacionária, né, pelo menos em relação ao seu ponto de cunha, né, ou seja, seu ângulo de ataque ali em relação à peça, né. A peça é que gira em relação à ferramenta, né. Então, nesse caso, essa questão, inclusive da imagem que eu estava mostrando anteriormente, né, que mostra uma ação de vetor, uma seta, a gente poderia trazer exatamente aqui para esse sentido, né? Ou seja, em um minuto é como se você pegasse essa peça aqui e planificasse ela, né? Então você vai ter em um minuto, supondo essa situação que a peça ela tem um RPM, em um minuto você vai ter exatamente lá a distância exata do perímetro da peça em relação, né, ao contato com a ferramenta, né? Então a velocidade de corte vem com esse parâmetro em metros por minuto, né? E tem essa relação exatamente como se, entre aspas, você tivesse essa ação linear, né, da peça em relação à ferramenta, né? Só que tem outros detalhes, né? Por que a gente calcula a rotação para atingir a velocidade de corte? É exatamente por causa dessa característica do perímetro. Por quê? A ferramenta, quando você compra, né, vai estar lá aquela informação, supondo, para quem viu lá o último vídeo, né, aquela indicação estava de 150 a 200 metros por minuto, né? Então, independente do diâmetro da peça que você está utilizando, né, o parâmetro é esse da nossa ferramenta fictícia, né? E aí, no caso, vamos supor que você está utilizando a velocidade máxima aqui indicado, 200 metros por minuto. Então, você pode estar torneando uma peça com um diâmetro de 10 milímetros ou torneando uma peça com 300 milímetros de diâmetro, né? E aí é onde que está o detalhe. Imagina uma peça pequena, relativamente pequena, e uma peça maior, né? Quando essa peça ela completar, vamos supor que sejam dois diâmetros juntos, né? Então, na mesma peça, dois diâmetros na mesma peça. Então, quando essa peça completar um giro em relação à ferramenta, né, a questão dessa frequência, né, ligada ao giro, independente do diâmetro, vai ser igual. Só que tem um detalhe: a velocidade muda. Por quê? Imagina o perímetro desse diâmetro maior e imagina o perímetro desse diâmetro menor. São perímetros diferentes,
né? Ou seja, esse perímetro maior, ele vai ter uma velocidade maior. Por isso que muitas vezes, né, quem gosta de parque de diversão, às vezes você vai, tem lá um brinquedo, né, você vai se divertir, e se você olhar no centro daquele brinquedo, né, obviamente esteja girando, né, você observando no centro dele, você vai ver que não é uma rotação tão elevada. Né, mas para quem está ali dentro do brinquedo, a velocidade é alta, porque o perímetro é alto, né? O perímetro é grande ali desses brinquedos, né? Então, de fato, não é nem a questão da sensação. Ah, não, estou com a sensação que a velocidade está elevada. Não, a velocidade é elevada por causa do perímetro, né? Então, você acaba tendo essa característica. Por isso que você precisa calcular a rotação. Por quê? Diâmetros diferentes, perímetros diferentes, e aí, no caso, para você manter a mesma velocidade de corte, você acaba tendo que calcular a rotação, que ela acaba sendo esse fator aí de diferença. Por isso que tem aquela lógica, né, entre aspas, inversamente proporcional. Se você tem uma peça com um diâmetro pequeno, a tendência é que ela tenha uma rotação mais elevada. Por quê? O diâmetro pequeno é um perímetro pequeno, né? Então, significa que a velocidade tangencial ela tem uma tendência a ser menor. Né? E aí, nesse caso, para você atingir essa velocidade de corte que o fabricante está indicando, você vai ter que aumentar a rotação. Né? Já com uma peça com um diâmetro maior, a ação é inversa. Como o perímetro é maior, né? Mesmo com a rotação baixa, a velocidade tangencial ela tem uma tendência a ser mais alta. Né? Então, por isso que normalmente peças com diâmetros maiores, você acaba tendo a necessidade de ter uma rotação menor. Então, você acaba, no final, tendo essa lógica, né? Diâmetros menores, rotação maior, diâmetros maiores, né? Ou melhor, né? Diâmetros menores, rotação maior, diâmetros maiores, uma rotação menor, né? Exatamente para ter esse equilíbrio em relação à velocidade de corte. Bom, mas esse campo teórico, né, trazendo essas informações, no próximo vídeo a gente vai trazer um cálculo, né? Vou até montar um cálculo aqui novo, né, aqui para que a gente possa analisar, tá bom? Valeu!